bora lá para mais uma história aqui no nosso canal. Tá chegando agora? Se inscreve, deixe seu joinha, deixe seu comentário. Sejam todos muito bem-vindos aqui, tá bom? Se quiser mandar sua história, o e-mail está passando aí na sua telinha para você mandar sua história aqui. E, gente, é muito importante que vocês deixem o joinha agora. 1 minutinho, 10 segundos, pausa aí. Deixa o joinha. Volta. Por quê? Porque o YouTube entende que vocês gostaram do conteúdo desse vídeo. Ele vai recomendar para mais pessoas vão mandar as histórias pra gente e assim teremos muitas histórias boas aqui para vocês. É assim que vocês gostam? Histórias todos os dias? Então, se não tem história, né, gente? Não tem como eu vir aqui contar a história todo dia. Então, bora aí deixar um joinha para que chegue as histórias aqui e a gente conte histórias essas que eu sei que fazem diferença na vida de muitas de vocês. Então vamos lá, a de hoje. Me chamo Alice e há 10 anos eu acreditava ter encontrado o amor da minha vida. O nome dele, Dani, era Roberto. Ele era encantador, atencioso e o tipo de homem que parecia fazer de tudo para me ver sorrir. Nosso casamento foi um conto de fadas. Aliás, eu achava um conto de fadas. Uma manhã eu acordei, era um dia como outro qualquer, né? Estava um sol bonito. Lembro que Roberto tinha feito um café, estava sentindo o cheirinho do café vindo da cozinha. Mas tinha alguma coisa diferente em Roberto. Ele estava evitando me olhar nos olhos. Ele estava nervoso. E um nó começou a se formar no meu estômago. Eu sabia que tinha alguma coisa ali que estava errada. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que tinha alguma coisa que estava errada. Eu sempre fui boa em perceber quando tinha algo errado, mas eu nunca imaginei o quão errado estava por vir. Gente, tinha uma tempestade prestes a nos atingir. Foi por acaso que tudo começou a se revelar. Eu tinha recebido uma ligação do banco. O gerente, ele queria discutir algo urgente sobre a nossa conta conjunta. Eu estranhei e pensei que fosse alguma questão burocrática, mas quando cheguei no banco, me deparei com números que não faziam sentido. Nosso saldo estava negativo. Não só negativo, gente. Estava num abismo do qual eu não sabia nem se a gente ia conseguir sair. E eu perguntei o que estava acontecendo para Roberto. Perguntei naquela noite. Eu lembro daquele dia como se fosse hoje. Minha voz estava trêmula de medo e de raiva. Ele desviou o olhar, murmurou algo sobre Alice, foi uns investimentos que eu fiz errado, que deram errado. Mas aquilo não era verdade, Dani, eu sabia. Eu passei a noite acordada, comecei a vasculhar nossos registros, vasculhei nossas contas, eu queria entender o que estava acontecendo. Até que eu encontrei os extratos do cartão de crédito. E lá tinham nomes de estabelecimentos que eu nunca tinha ouvido falar. Nomes que ao pesquisar me revelaram um mundo que parecia estar ano-luz na nossa vida. Eram garotas de programa. Meses, talvez anos de encontros pagos com o dinheiro que nós construímos juntos, porque afinal ela também trabalhava, ela também pagava tudo. Gente, cada centavo que eu olhava ali era uma facada no meu peito. Além das dívidas no banco, tinham empréstimos, juros altíssimos e contas vencidas que ele tinha escondido de mim. Bom, confrontar Roberto foi pior do que eu esperava. Ele jurou me amar e me proteger, e aquela hora ali ele mal conseguia me olhar, e eu despejando ali tudo quanto é palavra em cima dele. Ele admitiu e disse, Alice, eu não sei o que aconteceu. Eu errei. Foi um erro atrás do outro e eu me perdi. Ele disse com a voz embargada, mas o que eram aquelas lágrimas de Roberto comparado ao tamanho da traição que eu estava sentindo? Bom, meu castelo de areia tinha se desmoronado. Eu estava no meio de uma tempestade. Eu não sabia nem para onde correr. Durante anos eu fui fiel e leal àquele homem.
Eu construí uma vida ao lado dele e ele acabou destruindo tudo. Gente, entendam, não era só o dinheiro. Era o respeito, a confiança, o amor. Estava tudo acabado. Eu estou escrevendo isso tentando entender como recomeçar. Como uma mulher que acreditava em final feliz morreu naquela noite. No lugar dela nasceu alguém que precisava aprender a se amar novamente e se erguer. Talvez um dia eu consiga perdoar Roberto, mas não é algo que eu consiga prometer para agora. Aí ela colocou mais uma parte aqui dizendo o seguinte: depois que ela descobriu a traição de Roberto, ela disse que uma parte dela queria desesperadamente entender como ele pôde fazer algo tão devastador. Como ela disse, não era só pelo dinheiro, embora o dinheiro fosse muito importante, foi um golpe cruel, mas foi o fato dele ter mentido por tanto tempo para mim. Ele levava uma vida secreta enquanto eu acreditava que a gente tinha um casamento sólido. Eu não queria saber os detalhes, pelo menos foi o que eu pensei no início. Mas à medida que as peças do quebra-cabeça iam se juntando, eu percebi que eu precisava encarar a verdade por mais dolorosa que ela fosse. As mensagens no celular dele foram o primeiro indício. Em uma pasta de e-mails arquivados, eu encontrei confirmações de transferências bancárias para contas pessoais e reservas em hotéis que eu nunca nem tinha visto e que eu nunca tinha visitado com ele. A parte mais chocante, eu acho, foi descobrir os endereços dos lugares que ele frequentava. Eram apartamentos discretos, casas de massagem. Era tudo fachada para encontro com as garotas de programa. Roberto, ele tentava esconder todos os rastros, mas até os mais cuidadosos cometem erros. Eu descobri uma antiga agenda dele escondida no fundo do armário. E entre compromissos, né, tinha assim, escrito compromissos, né? E o que era, e tinha uns valores. E no valor, ele botava assim, presente especial, aniversário dela. Meu coração, gente, despedaçou. Vocês imaginem, enquanto eu preparava uma festa surpresa para o nosso casamento, ele estava comprando algo para outra mulher? Eu novamente o confrontei e exigi a verdade. E depois de muito silêncio, ele começou a falar. Ele disse que tudo começou como uma escapada, num momento de fraqueza, durante uma viagem a trabalho. Foi a primeira vez que aconteceu, ele jurou. Disse que foi um erro. Porém, ele gostou. E aquilo se tornou um vício. Foi crescendo. E ele disse que ele se justificava para ele mesmo. Ah, é só uma garota de programa, não é nada emocional. Gente, ele falava isso pra mim como se isso diminuísse a gravidade do que ele tinha feito. Ele falou sobre a euforia de fugir da rotina, de se sentir desejado. Ele tentava justificar o injustificável, tá? Ele tentava justificar como ele tinha destruído a nossa vida. Era até revoltante ouvir. Ele mencionou noites em que ele gastava pequenas fortunas em jantares e presentes para as mulheres. E no final elas tinham que ser pagas, né? Então, por elas serem pagas, ele falou para mim o seguinte: Alice, eu juro, não era amor, era só um caso. Ele repetia isso, gente, o tempo inteiro, como se isso fosse atenuar a traição dele. Eu fiquei ali olhando para aquele homem que eu achava conhecer, sentindo um misto de repulsa e incredulidade. Cada palavra dele parecia piorar o buraco dentro de mim. Ele gastava muito dinheiro, enquanto eu economizava nos nossos sonhos. Eu economizava em casa, eu economizava nas viagens, porque muitas vezes ela chamava ele para viajar, ele falava, não dá, a gente tá sem dinheiro. Eu imaginava um futuro juntos pro resto da vida e ele jogou tudo isso fora por momentos passageiros. Nesse momento eu percebi que eu não importava para ele não interessa o quanto ele tentasse se justificar, tá? Ou se desculpar, eu não iria perdoá-lo. A pior parte é pensar que ele nunca pensou
em como isso me afetaria. Como ele conseguiu destruir tudo que a gente construiu juntos. Bom, gente, eu fui traída por um homem que deveria ser meu parceiro. E agora eu teria que descobrir quem era eu sem ele. Bom, ela falou assim, gente, que isso demorou uns dias ainda. Ela estava tão incrédula que não foi assim, ela não saiu de casa no outro dia. Aí ela falava que todo dia Roberto tentava remendar o que já estava irremediavelmente quebrado. Ele ficava dizendo que me amava, que ele faria de tudo para mudar. Mas as palavras de Roberto eram vazias. Ele mesmo sabia que nada que ele dissesse poderia desfazer o que ele fez. Depois de noites intermináveis de choro e pensamentos confusos, eu finalmente tomei a minha decisão. Eu não podia mais continuar ao lado daquele homem que destruiu a nossa vida de uma forma tão egoísta. Então eu pensei, Alice, você merece mais. Você merece paz, você merece respeito. E, acima de tudo, você merece recuperar a sua dignidade. Naquela noite, eu esperei Roberto chegar em casa. Ele entrou com o mesmo olhar culpado que tinha carregado nos últimos dias. Ele se sentou no sofá, olhou para mim como se ele soubesse o que estava por vir. E eu disse, eu quero o divórcio. Sério, gente, parecia que esse momento congelou para mim por alguns instantes. Ele ficou pálido, como se aquelas palavras ali tivessem dado um choque nele. E ele disse, por favor, Alice, não faz isso com a gente. Nós podemos resolver, eu vou mudar. Eu interrompi antes que ele começasse aquele discurso dele, né, de promessas vazias. E eu disse, Roberto, você teve muita chance de mudar. Você me traiu. Não só com outras mulheres, mas com cada promessa que você me fez desde que a gente se casou. Você traiu minha confiança, você traiu tudo que a gente construiu. E eu não consigo nem olhar mais na sua cara e viver assim. Dani começou a se ajoelhar, chorando, mas aquilo não me comoveu mais. Eu já tinha chorado o suficiente por nós dois. Todas as noites que eu passei, claro, imaginando onde ele estava ou com quem estava. Aí ela começou a rebobinar a fita de tudo que ele foi mentindo. Porque ele falava que ele tinha compromissos, que ele estava numa viagem. Às vezes, noites que ele falava que tinha que ir para o interior, voltava de madrugada para casa. E ela preocupada que ele estava na estrada, o que podia estar acontecendo. Então começou a vir toda aquela tona de noites que ela perdeu ali preocupada com ele. E ele estava, né, vocês sabem aonde. Bom, aí a Alice se faz aquela pergunta pra ele, por que você não me contou antes? Por que você não, né? Por que você deixou de descobrir assim da pior forma, tá? Gente, eu sabia que não ia ter resposta para aquilo, mas ela queria entender o que tinha acontecido. Ele disse que ficou com vergonha, ele não sabia parar, mas ele nunca percebeu o quão longe ele tinha chegado, né? Bom, eu só avisei ele que eu já tinha falado com o advogado, anunciei, né, a nossa separação e, juro, foi o pior dia da minha vida. Eu senti ali meu coração partir, sabe? Mas eu tinha certeza que eu tinha feito a escolha certa. Eu disse o seguinte, Roberto, eu quero que você saia de casa. Eu preciso de espaço, eu preciso respirar e você não faz parte da minha vida e nem parte da vida que eu quero construir daqui pra frente. Ele implorou, argumentou, mas eu estava decidida. Nós ficamos 10 anos juntos e eu nunca imaginei que seria assim o nosso fim. Mas aquele homem na minha frente não era mais o Roberto que tinha me feito promessas no altar quando a gente se casou. Ele era um estranho e ele tinha causado um estrago irreparável na minha vida. Bom, o divórcio não foi fácil, mas ficar ao lado dele também teria sido uma prisão. E eu não estava disposta a aceitar. Então, naquele momento, eu dei o primeiro passo para me libertar e reconstruir uma nova história. Dani, depois eu mando um update aí de como tá a vida dela depois do divórcio. Mas ela quis contar por aqui. Ela falou que não foi fácil, mas que ela está, assim, se renascendo aí das cinzas.
Ai, Alice, olha, nenhum divórcio é fácil, é o que eu falo, nenhuma separação é fácil. Até aquelas separações que a gente sabe que a gente tem que separar, sabe? Parece que não é fácil, né? Eu, por exemplo, quando eu levei uma surra, né? Tem a minha história aí, sofri violência doméstica quando meu primeiro marido, aos 21 anos, quando eu apanhei, não tinha mais o que fazer naquele casamento, né? Tinha que separar. E vocês têm noção que eu ainda me senti mal de estar me separando? Na minha cabeça era como se eu tivesse errado. Ah, eu não soube levar meu casamento, eu não soube, né, fazer a coisa. Então, assim, gente, é tão louco que a gente ainda se sente culpado aonde eu errei. O que eu fiz para, né, acontecer isso? Por que aconteceu isso? Então, Alice, eu não sei se isso passou na sua cabeça, mas se passou, já vou te falar aqui de antemão, você não teve culpa de nada, sabe? O maior culpado disso tudo foi o seu marido, né? Então, além de te destruir emocionalmente, ele te destrói financeiramente. Porque, gente, ela trabalhava, eles dividiam as contas, o dinheiro era dos dois, né? Eu não sei como era assim na casa dela, talvez ela não percebesse ali, eu não sei como ele fazia, né? Mas você viu ela falando? Eu tentava economizar, quantas viagens deixei de fazer. E imagina, você pensa, 10 anos juntos, gente. Aí você descobre que o canalha do seu marido está pegando todo o dinheirinho de vocês e gastando com outras mulheres na rua, pagando programa, né? Pagando jantares, pagando presentes, pagando viagens. Então, assim, além da Alice, né, sentir aquela dor ali da traição, que não é fácil, né? Você se sentir uma mulher traída, você ficar, infelizmente, na nossa cabeça vem aquela famosa frase: meu Deus, onde foi que eu errei? Por que esse homem foi procurar outra pessoa? Não é, infelizmente, a primeira coisa que passa na nossa cabeça. Depois a gente entende que o cara é um canalha, que o cara é um boçal, né? Que o cara realmente é o caráter dele, que não tem nada a ver com você, que você é uma vítima dessa história. Mas até a gente entender isso, a gente se culpa. A gente se pergunta: meu Deus, o que aconteceu? Por que Roberto foi procurar outra mulher na rua? Será que não estava bom em casa? Por que foi fazer isso? Né? Aí o cara vem, depois que tá lá falido, sem dinheiro, e vem chorar que ele vai mudar. Me poupe, né, Roberto? Me poupe. Você tinha que ter mudado quando você viu que a situação estava saindo do seu controle, né? Quando você viu assim, meu Deus do céu, peraí, eu tô gastando meu dinheiro todo, né? Eu estou traindo a minha mulher, ela não merece isso. É isso que eu fico mais pé da vida, sabe, gente? É a pessoa não ter consciência de pensar assim: poxa, uma mulher tão legal, uma mulher que faz tudo pra mim, uma mulher, né, que tá ali batalhando junto comigo, mas não pensa, cara. Esses demônios não pensam nisso. Eles não pensam em você. Eles só pensam nele. Aí na hora que você quer largar tudo pra ir embora, ele começa a chorar, né? Olha, Alice, você tomou a melhor decisão pra sua vida. Tenho certeza que você vai se refazer sim. E é isso, amiga. Infelizmente, essas coisas acontecem. São golpes da vida aí que a gente leva, né? Mas eu espero que você se reerga. Meninas, deixem bastante comentários aqui pra ela. Um super beijo, fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.